Curso de redes neurais convolucionais. Então, nessa aula, nós vamos tratar aqui de um exemplo prático de reconhecimento facial. Um notebook aqui mostrando uma aplicação de reconhecimento facial. Então, essa tarefa aí, né, de reconhecimento facial tem como objetivo identificar e verificar pessoas baseadas na fotografia do seu rosto. Uma tarefa de visão computacional. A gente pode categorizar isso aí em duas categorias aqui, né? Que é a verificação facial e o reconhecimento facial em si. A verificação é a questão de, dada uma imagem de uma câmera ali que você vai entrar em algum lugar, por exemplo, e ele vai comparar essa imagem da câmera com uma imagem pré-cadastrada sua e verificar se realmente elas são similares. Então, por exemplo, quando você quer fazer o login no seu celular, o reconhecimento facial, a câmera tira uma foto sua e ele vai comparar com a foto que já está pré-cadastrada lá no seu celular para ver se é a mesma pessoa. Então, isso você tem um programa de casamento 1 para 1, né? Dado uma imagem da câmera e uma imagem pré-cadastrada, você verifica se elas são similares ou não. E o reconhecimento facial agora você tem a imagem da câmera e tem um conjunto de imagens de várias pessoas ali pré-cadastradas, um banco de dados de imagens, e você quer verificar quem que é essa imagem da câmera. Ele vai comparar a imagem da câmera com cada uma lá do banco de dados e ver se tem alguma que é muito similar e vai reconhecer então quem que é aquela pessoa. Então, por exemplo, isso é útil para você entrar num prédio ou de uma empresa, por exemplo, onde os funcionários estão pré-cadastrados ali. Então, é um programa de casamento aí de 1 para N. Uma imagem da câmera, você compara com N imagens pré-cadastradas. Bom, essa então é a definição que a gente vai tratar aqui nessa aula. Vamos ver um exemplo prático de como fazer tanto verificação quanto reconhecimento facial. Então, o objetivo é apresentar aqui um exemplo e nós vamos usar nesse exemplo o sistema FaceNet. O FaceNet é um sistema, um modelo aí pré-treinado que a gente vai usar, muito conhecido aí e provavelmente o mais usado para reconhecimento facial. Então, tem um link aqui para o artigo do FaceNet para ver os detalhes aí. Então, nós vamos aprender nessa aula a utilizar o modelo pré-treinado do FaceNet para mapear imagens de faces aí, usando uma codificação de 128 dimensões, que é o formato aí do FaceNet. Nós vamos aprender também a formatar e normalizar as imagens, a serem usadas aí por esse modelo pré-treinado, porque a imagem tem que estar no formato do modelo. Vamos usar essas codificações aí, então, tanto para as tarefas de verificação facial, quanto para reconhecimento facial. E depois nós vamos ver ainda como implementar um classificador tradicional aí para reconhecimento facial. Então, eu vou dividir essa aula em mais pequenas aulas aí. Nessa primeira, nós vamos ver só como pré-processar os dados aqui. Então, nós vamos importar alguns pacotes, né? Entre eles tem aqui o DV2, que é uma biblioteca aí de visão computacional. Tem o PIL para processamento de imagens aí do Python. Então, nós vamos fazer aqui algumas inicializações. Então, eu coloquei aqui a altura e a largura da imagem, 160. Esse é o padrão do FaceNet. Então, nós vamos ter que formatar a imagem nesse formato. E ela tem também 3 canais. Tem aqui o diretório, onde eu vou pegar os meus dados aqui para utilizar nesse experimento. Bom, então a primeira parte aí, como de qualquer aplicação aí de aprendizagem de máquina, né, é ler para processar os dados. Então, nós vamos usar aqui um dataset chamado ORL Face, que está disponível aí no Kaggle. Esse dataset é composto de 400 imagens. As imagens têm tamanho 112 por 92 e estão em escala de cinza. Então, esse dataset tem imagens de 20 pessoas. Tem 20 imagens para cada pessoa. Vamos por isso, um total de 400 imagens. E ele já está dividido em 60% do arquivo para treino e 40% para teste. Essas imagens, 20 imagens de cada pessoa, elas foram tiradas em épocas diferentes, em tonalidades de luz diferentes, que se interferem aí na hora de avaliar essas imagens, expressões faciais também diferentes. Então, cada imagem contém apenas a face, e uma face só uma pessoa
e a imagem do rosto dela. O dataset já está pré-processado para isso. Então, o código que eu vou usar algumas partes adaptadas desse link, e esse é um link do Kaggle, né, que tem um exemplo de código, e lá também vocês podem pegar o dataset. Então, primeiro nós vamos ler aqui os dados, né, carregar os dados do arquivo. Esses dados estão no arquivo compactado aqui nesse formato NPZ, que é um formato muito usado aí para aprendizagem de máquina, porque ele já organiza os dados aí em treino, teste e tudo mais. Então, por exemplo, os arquivos, esse dataset tem 4 arquivos compactados aí, que é o chamado aqui de teste Y, o teste X, o treino X e o treino Y. Então, eu exibi aqui, por exemplo, uma amostra aí dos dados de treino, do treino X. Ele é um vetor que tem aqui cada imagem como um vetor plano aqui, um vetor achatado da imagem. E o arquivo das classes, né, o treino Y, são as classes. As classes aqui estão identificações numéricas. Né? Cada pessoa aqui tem uma identificação. Então, tem a pessoa 0, a pessoa 1, a pessoa 2, até a pessoa 19. Com 20 pessoas. Então, a gente pode ver que o formato desse arquivo, né, de treino, ele tem 240 instâncias e um vetor de 10.304 aqui, elementos. Por que 10.304? A imagem aí está nesse formato de 112 por 92. Então, se eu multiplicar 112 vezes 92, vai dar esses 10.304. Ela está no formato de um vetor achatado. A mesma coisa acontece com o arquivo de teste, né? Então, o arquivo de teste, que as classes deles também são as mesmas classes, só que agora tem menos instâncias. Então, ele tem aqui 160 instâncias de teste. Então, nesse exemplo que a gente vai ver aqui agora, para verificação e reconhecimento, nós vamos usar apenas os dados de treino, porque eu não vou treinar uma rede, eu só vou usar os dados aí. Depois, na última etapa, que eu vou usar um classificador, aí a gente usa os dados de treino e teste. Mas nesse exemplo, eu vou usar só os dados de treino para a gente ver essa tarefa de verificação e reconhecimento facial, usando aí uma medida de celeridade como um threshold. Então, as imagens aqui desse arquivo, né, elas estão nesse formato, então 112 por 92, e tem um canal só, elas estão na escala de cinza. Então, esse trecho de código aqui, eu uso a biblioteca CV2 para reformatar isso aqui para colocar 3 canais, porque nós vamos precisar de 3 canais para dar entrada no FaceNet. E eu renomeio esses dados, eu coloco aqui nessa variável dataX, dado X, os dados das imagens, e no data Y aqui, o dado Y, eu coloco as classes. Então, se a gente verificar o formato dela aqui, então agora eu tenho lá 250 instâncias, já nesse formato aqui, 112 por 92 por 3. Então eu tirei aquele formato achatado e converti no formato 112 por 92 com 3 canais. Aqui a gente pode exibir algumas imagens usando o plot. E aí tem aqui as 4 primeiras imagens do dataset, que são da mesma pessoa. Vocês podem observar que a foto aí está em ângulos diferentes, né, com passos um pouquinho diferentes da mesma pessoa. Aqui a gente plota um exemplo aleatório, aqui pegando imagens aleatórias, 4 imagens aqui das pessoas que estão no arquivo de treino. Ok, então isso é o que a gente precisa para fazer a primeira etapa aí do pré-processamento, antes de pensar como colocar isso no formato específico lá do FaceNet. Então, na próxima aula, na sequência, eu vou explicar, então, como que a gente vai adaptar esses dados para usar nesse modelo do FaceNet.